Olá pessoal, nós estamos aqui hoje conversando com o meu amigo e professor Cosme Damião Cruz. Esta será uma oportunidade de nós conhecermos um pouquinho mais sobre a vida deste grande cientista. Quem foi Cosme antes de Viçosa? Bom, eu primeiro gostaria de agradecer essa conversa que a gente está tendo. É sempre um prazer falar com você, como um amigo, uma pessoa que a gente admira, um colega de UFV, um colega dos cursos de graduação, inclusive antes da graduação, essa amizade de longa data, e uma conversa com você sempre é prazerosa. Bom, a minha infância, eu nasci em Iricema, uma cidade do interior de Minas Gerais, pequena, né? E a minha parte da minha formação, eu fiz até o terceiro ano do grupo, né? Antigamente grupo, vou usar o vocabulário de antigamente. E eu fiz até o terceiro ano, depois nós mudamos, minha família mudou para Teoflotone. Passamos lá um ano e meio e depois viemos para Viçosa. E aí eu gostaria de realçar um aspecto, porque ao mudar de Iricema para Teoflotone, teve um período, por umas questões familiares, de adaptação, depois do quarto ano primário, eu fiquei 6 meses sem estudar. 6 meses sem ir, né? E antigamente tinha admissão. Para você entrar para o primeiro ano ginasial, você tinha que fazer admissão. E eu fiquei 6 meses sem estudar, vim para Viçosa, esses 6 meses do segundo semestre. Eu fiz um cursinho, naquele antigo, onde é o tiro de guerra. Lá tinha um professor voluntário e treinava a gente. Aí chegou o finalzinho do semestre, eu tinha que ingressar no ginásio e tinha que fazer a admissão. A admissão, a primeira prova de admissão foi lá para novembro, dezembro. Conclusão, reprovação. Não passei. Aí chegou, aí eu tive que ir para o Raul Leone. Um mês depois. Raul Leone é uma outra escola. Outra escola. Fiz. Conclusão, não passei. E assim foi. Aí a família, poxa vida, esse negócio não vai dar certo não, hein? Mas já que você tocou na família, vocês são quantos irmãos? Então, nós somos uma família de 6 irmãos, tá certo? Um já falecido, meu irmão José Carlos, pesquisador da Embrapa, e faleceu há pouco tempo, e nós somos em 6, né? Eu, Renato, professor do UFV, aqui em Viçosa, o Ivan Zé Carlos na Embrapa de Sete Lagoas e 2 irmãs, a Rosane e a Imaculada. Mas aí, voltando ao caso, eu sei que eu só consegui passar nessa danada da admissão numa terceira chance. Eu não perdi um ano, porque foi em novembro, dezembro e janeiro. Aí consegui passar lá no Colégio Raul Leone, uma dificuldade danada. Aí que eu comecei a minha vida de estudante. Sempre na batalha, na luta. Eu sei que você tem um carinho especial pelo José Carlos Cruz, seu irmão. Muito. Comenta um pouquinho com a gente sobre isso. Bom, são coisas na vida da gente, né? Que quando a gente mudou de Iricema para Teoflotone, tivemos problemas familiares, tá certo? Houve um momento em que nós viemos para Viçosa, apenas minha mãe e alguns irmãos, né? O Zé Carlos e o Renato já tinham se formado, meu pai permaneceu até o Teoflotone, e basicamente o Zé Carlos assumiu o papel de meu pai, tá certo? Então vai além do irmão. Então a gente vai até evitar falar, porque isso me emociona muito. O Zé Carlos é uma figura muito além do que o irmão, do que alguém que a gente preza muito, porque ele, a partir daquele momento, aquele menino que estava ali meio desorientado, na época, em torno de 10 anos, até minha adolescência e tudo mais, o Zé Carlos me acompanhou na vida, tá certo? Então eu sou eternamente grato, a figura dele na minha vida representa muito, como pessoa, como ser humano, como tudo. Ele é para mim. Cosme, corre a boca miúda nos corredores da UFV a história de uma pedra. Que pedra é essa, professor Cosme? É uma história até que está relacionada com esse fato dessas questões do meu baixo desempenho
aí na admissão, aí eu tinha dificuldade muito grande, me lembro tinha um professor de ciência, acho que era o Luiz Antônio, da farmácia. Eu sei que ele dava as notas, como ele distribuía as provas, por nome, por nota, a minha era a nota mais baixa. E aí eu fiquei preocupado com aquilo. Pois bem, então começou o meu empenho, tá certo? A minha vontade de estudar e gostava daquilo, mas eu precisava superar tudo aquilo. Isso veio caminhando. Até mais ou menos o segundo ano científico, né? Que a gente então, uma data importante, no terceiro nós fomos para o Colune, foi que nós nos conhecemos. Mas até o segundo ano científico vinha com essa dificuldade, mas com essa crescente de aprendizado de notas ruins para notas ótimas, né? E num determinado momento, tinha jogos de colégio aqui na universidade. E tinha um trenzinho que fazia esse deslocamento para turismo. E não sei porque eu queria ir ver o jogo. Na hora que passou aquele trenzinho, eu subi. Era para criança, mas eu subi, em vez de pegar carona, eu agilizaria. Quando chegou perto desse eu desci. E eu tropecei e bati a cabeça no meio-fio. Tá certo? Isso no segundo ano científico. E aqui eu fiquei, tive que ter tratamento, não podia ver claridade e tudo mais. Mas aí veio a história da pedra, tá certo? Eu bati na cabeça na pedra. Mas aí eu faço Colune e começo e passei bem, passei em terceiro lugar no Colune, depois meu bom desempenho, e as pessoas associaram o meu bom desempenho a bater a cabeça na pedra. Aí criou-se a versão, tá certo? Ou seja, a pedra não era mais o meio-fio da universidade. A pedra era a pedra lá de Glicema, que meus ancestrais estavam lá. Então existe uma versão da história da pedra. Ou seja, que eu ao bater na pedra, eu comecei a ter bom desempenho acadêmico e tudo mais. Mas na verdade era simplesmente uma trajetória, um fato que aconteceu na minha vida. Mas a versão hoje em dia, eu até sustento a versão por ser divertida. Sim, e a gente sabe que os seus orientados e estudantes de outros professores aqui na universidade estão sempre procurando essa pedra. Essa pedra é famosa, tá certo? Qualquer coisa que acontece, as pessoas querem essa danada, essa pedra, mas não foi nada fácil. Então, em 1976, recentemente, nossos caminhos se cruzaram. Exatamente. E para mim foi um privilégio muito grande ter lhe conhecido naquela época. Igualmente. E desde então, como bons amigos. Alguma coisa lhe marcou em especial no Colune, Cosme? Olha, é uma visão diferente, né? Um grupo diferente. A gente que vinha de uma certa forma acanhada, tímida em colégios públicos. E o Colune abriu a visão não só de amizade, de conhecer pessoas, professores que marcaram a nossa vida. Já era um ensaio no ambiente universitário. Era um mundo diferente. Para mim era um mundo muito diferente daquele mundo de Glicema, daquelas dificuldades, daquela superação. E o Colune, então, a gente cresce e amplia a nossa visão. Grandes amigos, né? Você, o Hélito, o Zé Mauro de Almeida, amigos que são até hoje, né? Até hoje permanece essa amizade, boas lembranças, fica isso na memória. E por que você escolheu agronomia? Bom, aí começa o que eu chamo de fase das dúvidas e das incertezas, né? Bom, eu escolhi agronomia porque parecia ser óbvio, né? O Renato tinha feito agronomia, meu irmão mais velho, e depois foi para diversificação, antigamente existia isso, para tecnologia de alimentos. O Zé Carlos, meu irmão, o Ivan, né, são agrônomos. Então é uma família de agrônomos. Eu sou o quarto agrônomo. Mas é o seguinte, eu gostaria de deixar para as pessoas que dúvidas e incertezas aparecem na cabeça do João. Eu acho que não sei se apareceu na sua cabeça, por exemplo. Comecei a fazer agronomia num determinado momento, conversei lá com o nosso orientador, como é que chamava? Ferreira, né? Ele lá do café. Professor, eu vou trocar de curso. Acho que isso é tipo de todo mundo, né? Que com as suas incertezas, com os seus sonhos. Aí eu falei, não, rapaz, isso é interessante, me mostrou boas opções, aí desisti de trocar de curso. Mas eu acho que isso está na cabeça de todos os jovens, que ainda não tem tá certo? Aquela
é isso mesmo que eu quero. Mas depois você vai se apaixonando pela área, né? Aos poucos você vai se mudando, gostando e apaixonando pela área. Desde então você tomou outro tombo e eventualmente bateu a cabeça novamente ou evitou isso? Felizmente não houve nenhum tombo, graças a Deus, mas muita dedicação e muito estudo, né? Me conta um pouquinho sobre a questão de buscar as notas depois das provas. Como é que era isso? Como é que era a disputa? Como é que isso funcionava? Isso dá uma saudade pra gente. Eu sempre fui feliz com as pessoas que eu convivi, né? Até hoje, meus alunos, como se fosse uma família, os colegas de trabalho. E assim foi na graduação, né? Na graduação também a gente tinha bons amigos. E esses bons amigos não se traduziam em processo competitivo, mas era algo que a gente gostava. Então, era inevitável, quando se tinha uma prova, a gente ia lá no resultado, que era fixado, os professores fixaram. Então, eu precisava saber como que o 3283 tinha saído da prova, tá certo? Que era o mundo de matrícula do professor Borém, que era excelente na época, né? Então, a gente norteava. Se eu saísse mal, mas se o 3283 não estava tão bem, a turma em geral estava com a média baixa, não precisava ficar preocupado. Mas se o 3283 se destacasse, bom, aí era problema. Era o 3283, o 3484, que era o duelinho, tá certo? Então existiam vários colegas que a gente não era uma competição maldosa de torcer para o desempenho ruim da pessoa. Era amizade, tanto é que essa amizade e esse respeito, e essa boa lembrança nos guarda até hoje. E tem a lembrança do 3315, que era o meu número de matrícula, do 3283, do Borém. Era uma prática muito salutar, muito prazerosa. É verdade, mas eu tenho que confessar para vocês que a duras penas eu me esforçava demais para tentar alcançar as notas que o professor Cosme conseguia tão facilmente, mas apesar de tudo que eu fazia, eu estava sempre um passo atrás do Cosme. Dificilmente alguém conseguiria bater o Cosme. E por que você quis ser professor, Cosme? Bom, eu sempre gostei da atividade de ensino, né? A minha vida sempre, eu estou aposentado, e de fato, o ensinar é extremamente prazeroso e é o segredo, vou contar para vocês esse segredo. É a melhor maneira de aprender, né? Sem dúvida, todo mundo sabe disso, mas poucos fazem uso da prática. E dada a minha vocação, né, que a gente descobre com o tempo, que era esses aspectos metodológicos e tudo mais, aprender isso, na hora que você começa a aprender, há um sentimento de vontade de ensinar muito grande, certo? Esse é da natureza. Então, quando teve oportunidade, eu fiz 2 concursos na vida, né? Um concurso quando eu estava fazendo mestrado na área de fruticultura. Engraçado os caminhos da vida da gente. A pessoa, se eu tivesse passado, eu não fui desclassificado, mas não fui o primeiro colocado em fruticultura. O que seria o Cosme na área de fruticultura, né? E posteriormente eu fiz o concurso na área de genética, ainda fazendo mestrado. Eu não tinha o mestrado concluído, mas da universidade houve a possibilidade e eu fiz o concurso aqui lá em 1982. Isso, eu confundo que em 82 eu fui aprovado, em 83 eu me casei. Então, em 82 houve a oportunidade e eu então ingressei na universidade e gostava, isso era uma vontade, um orgulho, né, de ver professores e tudo mais. Eu queria de fato exercer essa atividade de ensino. E a gente observa que você é um professor de sucesso. Todos nós conhecemos que os alunos te adoram, que os alunos estão sempre buscando estar perto de você. Conta um pouquinho o seu segredo nisso. A gente sempre vê você celebrando com os estudantes no seu sítio, comemorando, e envolvidos, não fica aquela distância professor-aluno. As certas coisas que depois que você, né, se atenta, se aposenta, você começa a meditar, né, refletir. E se eu tivesse que
dar uma explicação dessa possibilidade? Bom, primeiro que a gente sempre interage, mas em relação aos alunos, eu tenho um comportamento de sempre acreditar no potencial do aluno. Eu não classifico em aluno bom ou aluno ruim. São alunos com potencial diferente, aptidões diferentes, e ele tem que ser tratado com aquilo que ele tem de melhor. Então, não existe essa diferenciação. O aluno, não, eu evito, você é o bom nisso, você é ruim nisso, não. Todos vocês são bons. Você é melhor nisso, você é melhor naquilo, tem qualidade, defeito. E eu trago os estudantes num patamar de parceria. E eu demonstro isso para você o seguinte. Quer dizer, eu escrevi o livro Modelos Geométricos, né? Um dos coautores, o professor Adair, que eu respeito muito, é meu mestre, formador, mas o outro, professor Pedro, aluno, orientado, parceiro. Então, quem escreveu o livro Modelo Geométrico não era outro, era o formador, era o aluno formador. Eu escrevi o livro de Estatística Genômica. Quem foi o coautor? O autor, na verdade, eu sou o coautor. Foi o Dr. Ivan Schuster, hoje, né, pesquisador de renome, mas era estudante da UFV. Ou seja, eu enxergo meus alunos, um potencial enorme, o suficiente de ser meu parceiro para, no grau máximo, que a gente, vamos dizer assim, escrever livros, né? E assim vai. O livro de Genômica Aplicada são os meus alunos que escreveram comigo, né? Então, sempre os meus alunos, eu vejo eles como sendo, uma vez está no laboratório, eles são rapidamente treinados e são rapidamente companheiros de trabalho, companheiros na parte científica. Eles têm toda a liberdade possível, não são camaradas de vigia, muito pelo contrário, olha, vocês têm que seguir a manada. Aqui nós produzimos, quem menos corre aqui voa. Se você quiser ficar para trás, você vai ficar para trás, mas se você quiser acompanhar a manada, você tem que voar. E eles acompanham, dentro de um reconhecimento de imediato, rapidamente eles de imediato de parceiro, de companheiro, de colega. Isso eu acho que é algo que eu percebo de uma tomada de decisão que para mim é importante e que valeu a pena. Certo? Hoje meus alunos estão bem, eles aprenderam a ser colaborativo, aprenderam a interagir com outras pessoas. Eu acho que tem esse estilo de trabalho. Eu trago o aluno rapidamente para o meu ambiente de trabalho científico e trago eles para a minha casa. O sítio onde é que eu vou, no local que eu convido aos colegas, é um local de reunião extremamente prazeroso, onde todo mundo senta, conversa, conta piada. E às vezes eu tenho que sair, pela minha idade eu saio mais cedo, identifico aquele que está mais sóbrio, hora-chave, eu entrego a chave, vou embora, você fecha para mim, tá certo? E assim vai. Então eles têm também, no meu ambiente familiar, a casa deles. E eu sou muito feliz, porque depois de aposentado, você ter grupos de amigos assim, né? Mesmo agora que seja grupo de WhatsApp, seja as mídias, mas é muito bom o convívio desses jovens. Então, Cosme, de toda essa sua trajetória ao longo da UFV, você quer destacar algumas das suas contribuições? Bom, eu gostaria, sim, tá certo? São várias coisas que a gente gostaria de destacar. Um aspecto básico, quando eu entrei para a universidade, a gente tem que decidir o que trabalhar, o que fazer, né? Todo mundo é contratado, tem que fazer as suas opções. E na universidade a gente tem certa liberdade, a gente é contratado para dar aula, a gente segue o caminho que a gente gostaria de seguir dentro do edital de contratação. E a gente, naquela época que nós começamos, a gente percebeu que o melhoramento existia uma ênfase no melhoramento. Naquela época, né, eram os métodos de melhoramento. A metodologia, a seleção recorrente recíproca, tá certo? Então existiam vários métodos, aquilo atraía a comunidade, era a moda. Grandes pesquisadores, líderes, né? Professor Clibas Vieira, professor Pateniani, Magno,
geração mais recente, ou seja, tinha o professor Casale, o professor Tuneu, tinha os grandes pesquisadores. E eu, tá certo, optei por uma área, digamos que naquela época, importante, mas periférica, que era a genética quantitativa, e nem tinha a modelagem da biometria. Então eu me apaixonei por isso. Não sei porquê, mas me apaixonei. Poderia ter me apaixonado por outras áreas, mas queria isso. Bom, gostando da genética quantitativa, eu precisava praticar. Se faz genética quantitativa, biometria, nem existia, aí pode ser outra conversa nossa. Nem existia biometria, mas eu gostava disso e precisava praticar isso. Como praticar isso? Na sala? Se eu não ia ao campo, com frequência, eu participava do campo de melhoramento de milho, mas aí o professor Zé Carlos coordenava. Então, eu precisava colocar isso em prática para eu crescer, para eu ser útil. E aí eu acho que o fato mais importante da minha trajetória é essa convivência, essa interação, essa abertura de portas que eu consegui e que eu acho que foi um patrimônio grande. E aí eu gostaria de agradecer muito a fitotecnia. Quantas portas todos vocês da fitotecnia, eu sou da biologia em geral, abriram para mim, tá certo? Então isso é uma conquista que eu acho que às vezes as pessoas saem, vão para o exterior para fazer contato. Eu fiz um contato enorme dentro do UFV. Eu fui o parceiro do professor Tuneu, o parceiro do professor Múcio, do professor Cardoso, tá certo? Que são departamentos diferentes. Eu não vou citar nome aqui, senão vou esquecer alguns extremamente importantes, mas isso é algo que eu levo, tá certo? É tão importante isso, na hora que o professor Múcio se aposentou, ele reuniu uma série de colegas do departamento, só do departamento, e eu era o único que não era do departamento naquela mesa. Eu estava à mesa comemorando com o professor. Era uma amizade que estava ali revelada. Quando o professor Cardoso faleceu recentemente, o pessoal que eu lamento muito, a Ângela da SPU, pegou, faz uma carta, faz um documento, uma manifestação aqui, para ser publicado. Você foi tão íntimo dele, tão pesquisador, tão, né? E aí, então, para mim, da universidade, essa abertura de porta, essa boa convivência, esse trânsito livre, não só com a fitotecnia, principalmente com a fitotecnia, mas com a estatística, a Cotaí, Paulo Secon, Timboco, né? Então isso é uma bagagem que eu levo muito, isso é o mais importante, é o que você deita e vai relembrar das pessoas. Às vezes, das grandes obras, a gente pode discutir aqui, tem um programa Gênesis importante, tem os livros, tem aqui, que são importantes, paciência, mas para o Cosme, pessoa, tá certo, que vai, né, dormir à noite, que vai lembrar daqueles bons momentos, né? Esses amigos com toda essa receptividade que eu gostaria de incentivar todo mundo, que às vezes, né, as pessoas vão longe para fazer parceria e o seu colega de frente, você não consegue interagir, você não consegue participar, e eu sou muito grato. Toca o trole, conta um pouco mais sobre os seus softwares, seus programas. Então, o programa Gênesis foi uma diversão, né? Aí nós temos que recuar lá para 1990 ou antes, né? Uma época em que a informática era praticamente zero. Então, para vocês se localizarem, o grande avanço da popularização da informática, ela veio em 1995 com o Windows 95, aquela carinha, aquele íconezinho da lixeira, então 95. Antes de 95 era DOS, tela preta, dificuldade de trabalhar, tá certo? Mas eu, gostando da genética quantitativa, eu comecei a me interessar por essa área de informática. Mas, na verdade, sempre acanhado, porque existia uma série de programas, né? Eu fazia os meus programinhas, né? E fui desenvolvendo aquilo para ajudar pessoas. Eu precisava para mim, tá certo? Algumas deduções, álgebra de matriz, inversão, eu precisava disso, mas as pessoas vinham e me pediam. E eu percebi uma carência, principalmente na área de genética. E comecei a resolver pequenos problemas. Me lembro que o colega já falecido, Roberto Torres, que
fazia doutorado em Piracicaba, veio aqui para fazer uma análise de um látice retangular. Não tinha dificuldade, rodou o Brasil inteirinho para fazer. Olha, eu faço para você. Aí veio o colega que tinha mandado um dialeto, mandado lá para o CIMT. Demorava 20 dias, 30 dias para ter o resultado, depois descobriu que o resultado estava digitado errado os números, que o resultado não servia. E eu comecei a resolver aqueles problemas. Né? E aí isso foi tomando corpo. Não era o produto meu, isso era uma diversão, era um lazer. Tá certo? E aí atravessou, indo, acabou sendo importante. Hoje, para vocês terem ideia, o programa Gênesis tem 30 anos. Idade em informática é fundamental. Se algo não é usado, informática não é certo, ele desaparece. O tempo é implacável na informática. Nada, né? Quantos programas você já deve ter? Se não tiver certa utilidade. Eu escrevi 2 artigos na ACTA em relação ao Gênesis. Eu estava conferindo hoje, os 2 juntos são citados mais de 2.100 vezes, tá certo? Então é algo que não pode ser desprezado, não pode, né? Eu tenho uma comunidade no Facebook Gênesis News que tem 4.200 seguidores, eu atendo pessoalmente, respondo. Então é de fato um produto tecnológico não planejado na minha vida, não foi planejado isso, mas é algo que é relevante, tem que dizer que é relevante, pode ter crítica. Teve um momento, eu comecei a programar em uma linguagem ruim, tá certo? Aí veio o avanço do Windows e eu escrevi um ofício para o CPD, hoje DTI, o nosso, né, Departamento de Informação, Processamento de Dados, e abri a mão do Gênesis. Falei só, eu não vou aguentar migrar de um sistema para o outro, isso é muito para mim. É como atualmente, se vocês quiserem assumir, assume. Aí o CPD não me respondeu, pô, então tem que aprender. Então eu mesmo, se eu quiser dar vida para o danado do programa Gênesis, aí aprendi, atualizei. Hoje o programa Gênesis, ainda hoje, 30 anos depois, se você abrir uma revista científica da área de genética e treinamento, quando a gente vai no congresso, ele é citado. Tá certo? Então eu tenho orgulho dele. É uma valiosa contribuição. É uma valiosa contribuição. Não sei se foi planejado desde o início, mas saiu espontaneamente algo que eu não vou negar que eu sinto orgulho de ter feito o Gênesis. Mudando então um pouco de assunto, me fala um pouquinho da sua família atual. Ah, sim. Tá certo. Hoje, né, continuo morando na Patrap. Minha irmã mora eu moro no primeiro andar, minha irmã mora no terceiro andar, né? E tem aqui em Viçosa o Renato e a Imaculada. Então a gente reúne, infelizmente com essa pandemia, não é possível reuniões frequentes, né? E tem o Ivan, lá de Serra da Goz, vem aqui, e os sobrinhos, né? Que é sempre bom, prazeroso. Eu tenho uma série de sobrinhos que até por influência se dedicaram à genética, né? O Eduardo, filho de Zé Carlos, fez aqui mestrado, doutorado em genética. Tatiana, aí, pai da minha esposa. Antônio Marcos fez a área de genética e treinamento. A Carla fez a área de genética. O Renato Rosato, isso, exatamente. Então, houve até a influência positiva de formação, de estímulo dentro da família. E essa discussão é contínua. E a gente, então, acaba, eles vendo, né, sentindo orgulho, sentindo motivado, eles também. O próprio Rafael está numa área relacionada com a sua? Está sim. Por incrível que pareça, ele fez engenharia. Eu atualmente trabalho com a parte de inteligência computacional e por influência do Rafael, meu filho. Né? A inteligência computacional ela é um assunto da graduação da engenharia elétrica. E ele me falava isso, que era interessante, esse negócio é bacana mesmo. Tinha um professor da graduação, eu falei com ele, Rafael, pergunta ao professor se ele me aceita como aluno. O professor Bonato, não aceita. Peguei minha pastinha, estou eu lá, sentado fazendo a disciplina ELT 460. Então, veja, aí que estão as coisas. Eu não critico ninguém, mas existem possibilidades, caminhos na vida. Né? Eu deveria, infelizmente, eu deveria ter saído para fazer um pós-doc, isso, aquilo.
Mas as minhas atribuições eram tantas e as tomadas de decisão me levou a adiar, acabei. Mas eu tomava minhas decisões. Só se eu quero aprender rede neural, se o meu colega da engenharia elétrica com uma visão diferente da minha, bacana demais quando você conversa e aprende com um camarada que não tem o vício, que eu já tenho. Eu não queria aprender rede neural com alguém com vício em genética. Engenharia elétrica, poxa vida, ele me abriu num curso de graduação, muito. Eu vi uma ótica diferente. Sentei lá, 10 meses, no meu desaluno, o aluno olhava para mim e falou, é aqui mesmo. Eu até brinquei com ele, qual que é o aluno aí mais dedicado, que eu quero sentar perto, para aprender, para olhar, para ter a referência aqui. Eles gostavam de me ver lá, fiz parceria depois com o Leonardo Bonato, até hoje, fizemos um projeto, a FAPEMIG, de análise de imagem, parceria com o pessoal da engenharia elétrica. Muito proveitosa, muito agradável. Então, aprender continuamente está no seu DNA. Tá. Isso sempre, tá certo? Eu comecei aqui, você vê como é que é. É um trabalho difícil. Eu comecei aqui na universidade, basicamente criando disciplina. Então vamos imaginar que você estabiliza para dar uma disciplina por uns 5 anos. Você conhecer o assunto, ter a lista de exercícios. Aí eu criei modelo biométrico comum. Na hora que eu criei, agora eu quero aprender mais. Então eu vou criar modelo biométrico 2, mais 5 anos. Preparação, lista de exercícios, método, tem que fazer tese para ter competência na área, modelo biométrico 2. Tá bom? Aí eu preciso deixar registrado aqui a importância do professor Pedro, do professor Léo na minha vida, viu? Se eu conseguir alguma coisa na vida, de forma acadêmica, professor Leonardo, professor Pedro. Leonardo Beri, professor Pedro Crescêncio, fundamental na minha vida. Certo? Isso é parte que eu poderia ter conversa sobre a participação deles. Depois aí, criei essa disciplina, mais 5 anos de trabalho. Vou criar diversidade genética. Porque veio os marcadores moleculares de diversidade genética, mais 5 anos. Vou criar então estatística genômica, mais 5 anos. Vou criar inteligência computacional, mais 5 anos. Então, hoje eu leciono a busca de conhecimento, de aprender e de ensinar, o ciclo de aprender e ensinar, e meus alunos nesse caldeirão. Tá certo? Aí é íntimo, tem que ser íntimo, porque eu não sou um professor que leciona aquela disciplina que foi dada há 30 anos e eu estou num patamar. Eu sempre estou no mesmo nível dos estudantes. Eu chego perto do estudante e falo, vamos fazer uma tese aqui sobre, um assunto lá, qualquer lá, sobre lógica força. O aluno fala, professor, o que é isso? Eu respondo, não faço a menor ideia. É nós dois que estamos juntos nessa jornada, vamos juntos aprender. Então ele entra comigo aprendendo, eu e ele. Então eu dependo dele. E nós tivemos alguns estudantes que orientamos juntos assim. Nesse sistema. E eu aceito os meus alunos, o seu sempre foi bom, sempre deu certo. A sua aluna, que é recentemente, meta-análise, ela entrou para o nosso laboratório, serviu na nossa parceria. Vamos junto? Vamos. Você não vê, eu não tinha solução própria. E você confiando e eu disposto, essa relação de confiança, de que nós vamos trabalhar, e o aluno também, e todos estamos dispostos a aprender. É unicamente aprender. Não é o ensinar, não é o indivíduo que tem o título de titular e que agora só está colocando conhecimento para fora. Não, eu estou aprendendo em todo dia, toda hora. Gostaria de aprender muita coisa. O meu ciclo já está no final. Não acredito nisso, Cosme. A gente sabe que os estudantes, principalmente os estudantes de fora da universidade, olham para você e nem imaginam que se trata de um ser humano como qualquer outro, que tem também suas limitações, mas que está sempre na busca de novos aprendizados, de novos conhecimentos, que não ficam só com você, que você compartilha com os seus estudantes. Isso é grandemente apreciado. Mas quem é o professor Cosme hoje? Bom, hoje eu faço basicamente, continuo fazendo aquilo que eu gosto, tá certo? Ou seja, foi até interessante essa pandemia, com essa necessidade do ensino à distância,
né? Então eu estou, né, fazendo a disciplina de inteligência computacional sob a forma de videoaula, uma modalidade diferente daquele que é. Então a gente está ativamente atuando, inclusive na divulgação, em termos de disciplina, o software genes sempre aumentando, então continuo trabalhando na parte de programação, atendendo os meus alunos na comunidade científica, né? E a gente trabalha ativamente aqui numa outra história que é importante, que tem que ser registrada aqui. Nós estamos com um prédio em fase final da construção, que é o IDATA, e que foi concebido. Eu fiz o projeto de punho, obviamente com a participação de muita gente, que eu devo, né, um agradecimento de todos, mas foi na minha gestão como pró-reitor e saiu da minha cabeça o projeto, foi aprovado pela FIDEP e deve concluir. Então, eu aposentado, mas não me ausento de dar opinião ou de participar, né? Então, eu tenho uma participação ativa na universidade. Mas hoje, o Cosme já tem um sítio que vai no final de semana, para lá adoro cuidar de plantas. Lá em casa nós temos 4 gatos que são insuportáveis e a gente vive muito bem com eles, né? Então agora tem que ser ponderado a família, e sempre foi, né? Com a Rita, meus 3 filhos, Patrícia, Rafael e Natália, que já estão casados e que reúnem a família, sou muito de reunir família. Então hoje em dia isso é extremo, sempre foi importante, mas eu quero. Eu acho que é justo, merecedor, depois de aposentar, né, ter também esses privilégios de família, de estar indo para o sítio, cultivando. Gostaria de ter esses talentos de artesanato mais de fazer, mas não tem mais tempo de fazer, né? Então tem uma série de coisas que eu gosto de fazer no sítio. A Rita me ajuda muito, mas eu que gosto, eu sou organizado, tem que ter canteirinho de hortênsia, tem que ter canteirinho de suculentas, de orquídea, então tudo organizado no meu gosto. Então, olhando para a sua jornada pessoal e profissional, você tem alguma sugestão para aqueles que nos assistem? Especialmente para os jovens? Bom, tem, tá certo? Eu acho que, pela nossa conversa, sempre a gente tem incertezas. A incerteza é próprio do jovem, né? Mas sempre procura superar, ter paciência, a palavra-chave é ter perseverança. Uma vez superado, você tem que se apaixonar por alguma coisa que você faça. Então, não se divida, foca, tenha foco, não vai pelo modismo, não existe atalho, tá certo? Às vezes você vê a mídia, estou trabalhando para aquilo, estou trabalhando para aquilo outro. É muito comum na área de informática. A linguagem boa é Julia, a linguagem boa é Python, a linguagem boa é isso. Aí você começa a dançar. Não, você pega aquilo que você queira, né? O programa Gênesis eu peguei uma linguagem, na época era criticada e era para 30 anos fazendo aquela mesma coisa. Então você ter foco, você ter perseverança, você não se iludir, ou não ir na moda. Hoje você está na moda, amanhã você pula para outra moda, porque na verdade a sua vida é uma trajetória, é algo que você, depois você olhar para trás, 30 anos depois, 40 anos atrás, olhar para trás, aí você viu um caminho, e esse caminho aí você começa a perceber que foi feito, o sucesso foi feito em degrau, não foi feito pulando daqui para cá. Então a minha sugestão, é o modelo que eu usei, foi perseverar. Se você me perguntasse o que eu fiz biometria. Aí nós conversamos, eu não falei essa palavra. Eu fiz na minha vida toda biometria, certo? Eu acho, muitos colaboraram com a biometria já existia, mas o grupo de Viçosa, nós demos corpo, nós demos forma à biometria, certo? Ela está bem definida. E nós demos pela perseverança, pelo caminho reto, em cima daquilo, sem desvio, concentrado e apaixonado pelo aquilo que ele fez. Se você conseguir fazer isso, eu acho que dá certo. Hoje nós tivemos o grande privilégio de conversar com o professor Cosme Damião Cruz,
a quem nós agradecemos muitíssimo, Cosme. Satisfação enorme, viu, Moreira? Obrigado. E eu que agradeço muito. Até mais,